Salve meus queridos, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa primeira aula de Construct, tá? Esse módulo tem a duração de 20 aulas, a gente vai ter algumas aulas práticas, algumas aulas só de produção. E é claro, né, a gente vai ter bastante tempo para interagir, para conviver aí dentro dessa plataforma, tá? Vamos começar. O que é o Construct? Construct é um software que é feito para criar jogos em plataforma 2D, jogos em arcade. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em jogos assim, como os clássicos Metal Slug, The King of Fighters e tantos outros jogos, tá, de plataforma que faz parte da infância aí de muita gente. Que tenho certeza que você já teve experiência com algum jogo dessa plataforma, Super Mario, Sonic, é bem comum esse tipo de jogos, Mega Man, tá? Então esse é o Construct 2, tá? O Construct 2 ele vai ficar um tempinho ainda aí no ar, até a empresa descontinuar ele e migrar totalmente para o Construct 3. Não se preocupem, ainda vai continuar existindo e tudo que vocês vão aprender aqui no Construct 2 vai ser aplicado no Construct 3. Tá? A gente está esperando realmente oficializar isso para a gente mudar e migrar a plataforma. Beleza? Isso não atrapalha em nada que vocês vão aprender. Outra coisa que é importante falar, essa versão que eu estou usando do Construct é a versão gratuita. Você pode ir no site lá, né, a da fabricante, a do Construct, que é a Skira. Depois eu coloco aqui o link, tá? E baixar a última versão dele. Se não me engano é a R279. Essa aqui é a 276 que eu estou usando, tá? Qual é a diferença entre a versão paga e a versão beta? A versão beta te permite criar uma quantidade limitada de camadas, 4 camadas e tal, tá? É só isso. No geral, a exportação, a produção é a mesma, tá? Construct é um software criado por uma outra empresa que não é a Adobe. Então a gente vai ter um pouquinho de choque quando for se acostumar com algumas coisas. Mas isso é normal. Daqui a pouco você se acostuma plenamente e vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, essa é a interface do Construct, tá? Eu tenho uma diferença bem grande dos softwares que a gente está acostumado, porque ele concentra o painel de propriedades à esquerda e o painel de camadas à direita. Eu tenho um menuzinho desdobrável que é muito semelhante ao menu do Windows. A gente pode deixar ele fixo ou não, é você que sabe, tá? Por enquanto eu vou deixar. Bastante informação que a gente pode habilitar aqui, beleza? E para a gente começar, propriamente dito, eu vou explicar algumas coisas. Hoje eu vou falar sobre estruturar o que são tile backgrounds, o que são sprites e já dar ênfase também na nossa primeira construção usando alguns comandos, tá? E alguns códigos. O Construct ele usa o HTML5 como base de produção. Para quem não sabe, o HTML5 ele é a linguagem que a web utiliza para interatividade, para animações, ou seja, ele é literalmente feito para isso. E o software se concentra basicamente em produzir ações e eventos pré-definidos que você pode customizar e criar assim a sua folha de eventos, tá? Então, ele não é um software tão complexo se você parar para pensar de que você vai pré-fabricar os elementos. É claro que isso não tira em nenhum momento a dificuldade que você vai ter de produzir, ter que criar personagem, criar pose, criar cenário, criar lógica do jogo, mecânica do jogo. Ele não tira isso. Mas ele tenta simplificar e facilitar o processo, te dando já códigos pré-prontos. Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso na prática. Então a gente tem aqui já, né, eu vou criar um arquivo novo. E aqui a gente vem aqui nesse menuzinho superior, clica em New. E a gente vai ter algumas pré-definições, alguns presets já, para a gente começar a dar início a esse projeto, né? A gente tem um monte de pré-definições que a gente pode utilizar, inclusive para jogos verticais, no caso jogos de celular, ou para jogos horizontais, no caso tela de computador, tela geral, enfim, ou até celular deitado mesmo, tá? Então aqui ó, tem muito preset que a gente pode utilizar. Depois eu vou mostrar que tem como também vocês abrirem uma tela de boas-vindas do Construct, que tem exemplos já prontos dentro dele. É legal para você treinar a experiência de criação aqui. Eu vou dar início ao primeiro aqui, que é um Landscape 720p, ou seja, ele é 1280 por 720 no formato paisagem, deitado, tá? Esse é o formato dele, não tem problema nenhum, vai funcionar numa boa. E vou abrir. De quebra a gente já vê o seguinte, para dar zoom, aqui é um pouco diferente dos softwares da Adobe. O zoom a gente usa com Ctrl Scroll. Eu estou girando o scroll do mouse com a tecla Ctrl pressionada e a gente consegue dar o zoom. Nos softwares Adobe era ao contrário, lembram? Nos softwares Adobe a gente fazia isso com Alt. Esquece um pouco isso. E para mexer, para navegar,
É só pressionar a barra de espaço, não precisa clicar em nada. Só barra de espaço e a gente já consegue fazer a navegação dessa tela. Isso aqui que vocês estão vendo nesse momento é a área total do jogo. Essa área tracejada representa a dimensão do preset, que é esse daqui, 1280 por 720. É essa área tracejada, é isso que vai aparecer quando eu colocar uma tela cheia, por exemplo. Se eu der um play aqui em cima, para me dar um run layout, é isso que aparece para mim, tá vendo? Mas o que eu vou produzir pode ser feito aqui tudo. Por quê? Porque eu posso ter jogo em que o personagem cai, que o personagem voa, eu posso ter áreas do jogo que eu quero mostrar depois de um tempo. Então eu sim tenho esse espaço para poder utilizar à vontade. Mas a área útil do jogo, ou seja, o que sempre vai estar em destaque, é 1280 por 720. Você pode vir aqui e customizar a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Se você clicar fora, você vai perceber que eu ainda tenho também uma área total de layout, a área de layout total do jogo, tá? Que é do 2560 por 1440. Vamos supor que eu não queira uma altura tão grande para isso. Eu não preciso, não vou usar nesse momento, eu vou deixar em 900. Então, tá vendo? Ó? E aqui eu quero um pouquinho mais larga, vou deixar em 3000. Então isso aqui representa a área de produção do seu jogo. Lembrando que a área que você vai ver sempre de início, o frame inicial, é sempre essa área tracejada. Show de bola? Com isso sabido, com isso posto, a gente vai fazer as nossas primeiras importações e construir alguma coisa aqui. O Construct ele é um programa que faz o processo de importação. Ele cria também, você pode criar, mas no geral é legal você já trazer isso de outros lugares, de outros sites, de outros lugares, tá? E eu quero mostrar alguns sites que pode facilitar para vocês procurarem, baixarem. Eu também vou colocar um zipzinho lá, mas tem uns que vai ajudar vocês demais, tá? Já ajuda muito para a produção, beleza? Que é esses caras aqui, ó. Eu tenho o Open Game Art, que na minha opinião é um dos melhores que tem aqui. Você pode baixar áudio, gráficos, objetos, tudo. Você vai vir aqui em Browse Art 2D e tem muita coisa. Aqui está aparecendo uns exemplos, mas pela busca você acha muita coisa, tá? Você pode fazer busca, você pode fazer separação, é muita coisa. Também tem o Kiney, que é bem legal, tá? Algumas coisas nele são pagas, mas vocês podem baixar pacotes. E também tem o Game Art 2D. Esses são apenas alguns que eu uso para fazer busca, para pesquisar, tá? Na verdade existem muitos. Open Game Art 2D. Esse aqui. Não. Open Game Art, eu não lembro muito bem o nome. Game Art 2D. Esse aqui. Muito legal também. Tem presets aqui que vocês podem fazer download, tá? De personagens, de poses. Por quê? A gente vai trabalhar no Construct naquele conceito do GIF, que é o conceito de sprites, de poses. Então a gente vai precisar disso aqui, tá vendo? Ter poses para poder utilizar. E tem justamente isso, os pacotes, tá vendo? Com as poses, para a gente utilizar para fazer nossas produções. Alguns são gratuitos, vocês podem vir aqui e baixar. Alguns são pagos, esse aqui, por exemplo, é pago, mas tem alguns aqui gratuitos sim, tá? Tem essa parte aqui de freebies. Você encontra bastante coisa gratuita, tá? Ah, mas eu queria fazer um do zero, queria ser autêntico. Não tem problema, você pode vir aqui, pegar isso como referência para fazer algumas poses e vetorizar usando o Illustrator, um outro programa, fazer isso. A gente vai usar muito isso, tá? A gente vai usar muita produção de outros softwares para complementar o que você vai criar no Construct, tá beleza? Então você pode baixar tanto pelo Kiney, quanto pelo Open Game Art 2D, como pelo Game Art 2D. São alguns exemplos que eu estou dando para vocês, para a gente ter isso aqui. Bacana? Sabido disso também, vamos fazer nossa primeira importação. Duplo clique, e aqui vai aparecer uma janela que a gente vai usar o tempo todo, que é de inserir novo objeto. O inserir novo objeto, a gente vai dividir ele em tipos. No geral, é isso que a gente vai usar, o modo geral, o General, que tem aqui bastante coisa que a gente vai fazer. A começar pelo Tiled Background e pelo Sprite. Qual é a diferença entre os dois, Rafael? Tiled Background, ele vai servir principalmente para objetos que você vai usar em sequência, tipo mosaico. Ou seja, para isso você tem que ter imagens que não se emendam, imagens sem emenda. Para você criar, por exemplo, um cenário de chão, ele tem que ser contínuo. Então você vai ter que ter um Tiled Background. O cenário do céu lá atrás
tem que ser um panorama contínuo. Não pode ter aquela sensação de que você colou as imagens. Então, essa é a função do Tiled Background. E para fazer animações, para fazer o personagem interagir, para fazer os movimentos de quando você apertar um botão, você vai inserir sprites, que é onde ele vai ler as poses e, consequentemente, criar as animações, tá? Então vamos com calma que eu vou mostrar passo a passo como a gente vai fazer a importação de Tiled Background e de sprites. Vamos lá? Beleza, com isso aqui eu vou vir no Tiled Background, eu dou um duplo clique e ele fica carregado para eu dar o primeiro clique, propriamente dito, na minha área de produção, na minha área de trabalho. Eu vou dar um clique. Essa janela aqui ela vai se abrir. Ela é uma janela meio que padrão de qualquer importação Construct, tá? Ela é meio que um padrão, beleza? E uma dica que eu vou dar para vocês, sempre salvem o documento que vocês estão trabalhando. Eu já vou até salvar aqui para eu não perder, tá? Senão dá sempre problema. Construct é um software que ele acaba crashando e, por consequência, faz você perder o projeto, as coisas que vocês estão produzindo. Então sempre salva, nunca dá esse mole de ficar criando e esquecer de salvar. Então voltando aqui, essa tela é uma tela que eu sempre vou abrir para fazer criação ou importação. Se eu quiser criar, eu tenho aqui do lado ferramentas que eu posso usar para criar, não tem problema nenhum. Mas também eu tenho aqui uma pastinha de fazer um carregamento de imagem, imagens em PNG, imagens de sequência e por aí vai. Como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês uma abinha, um zip com alguns arquivos. Eu vou usar esses arquivos aqui para exemplificar. Então eu vou vir aqui em Import. E aqui eu tenho um monte de coisa, tá? Eu tenho bastante coisa aqui, ó, nesse Construct 2. Eu vou pegar, por exemplo, esse PNG Files for Construct. Eu tenho uma aba aqui de Tiles, que é de Tiled Background. E esse aqui em especial, esse verde, é o que eu quero usar. Vocês podem notar que tem bastante elementos aqui, ó, que podem ser usados para fazer cenas sem emenda, cenários sem emenda. A começar por esse primeiro aqui, ó, que é a base do meu chão, que é o que eu vou importar agora para mostrar para vocês. Então eu vou importar esse primeiro. Eu percebo que ele já carregou aqui dentro e ele tem a dimensão de 64 por 64. Dica técnica. É opcional, não é obrigatório, mas eu recomendo que vocês usem o grid dele no mesmo tamanho que a margem de base. Rafael, o que é isso que você está dizendo? Se liga só. Vou fechar. E aqui a gente percebe que ele criou um mosaico realmente, ó. Isso aqui não é uma imagem para ser criada de forma vertical, tá? E sim de forma horizontal, ó. Ele emenda, ó. Você não vê a emenda. A imagem em si era isso aqui, né? Olha aqui. Ele emenda. Com isso a gente pode reproduzir facilmente os cenários. Legal, né? Agora eu vou vir aqui em View e eu vou ligar o Snap to Grid e o Show Grid. Eu vou trocar esse grid para o mesmo tamanho que estava, né, lá a minha imagem. Beleza? O ideal é que você clique aqui fora para deixar ele carregadinho e deixe essas duas opções ligadas. Para quê? Para isso aqui, ó. Para ele sempre agarrar no grid e você ter liberdade de redimensionar e de ajeitar as imagens. Beleza? Olha lá. Então agora eu sei. Vou dar um play. Vamos lá, playzinho, playzinho. Olha lá. Então agora eu sei que está funcionando o que eu quero fazer. A minha ideia está começando a acontecer. Vou voltar aqui. Eu quero ele mais para cá. Que eu quero um outro aqui. Tá bom? Duplo clique. Tiled Background. Clique de novo. Import. Vou pegar essa área toda aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Sempre com uma folga. E com uma, porque agora eu vou colocar os cantos. Então eu já tenho essa aparência. Às vezes ele dá um bugzinho de abrir. Tá vendo? Então é uma coisa só. Beleza? É para isso que serve Tiled Backgrounds. Agora eu vou fazer mais um Tiled Background para o fundo. Para a imagem de background mesmo. Para o cenário de trás. Eu vou dar um duplo clique. Toda vez é isso, tá? Tiled Background. Só que agora eu vou importar backgrounds, que eu tenho aqui alguns, ó, para gerar contraste com aquele cenário. Pode ser esse aqui de deserto. Ele é bem grande, diferente do outro ele é bem grande, mas ele também é quadrado, tá vendo? Então ele vai obedecer o meu grid. Rafael, ficou na frente. O meu também aqui ficou na frente. E agora? Fica calmo que aqui a gente também tem como ordenar a posição dele. O legal é que você pode ver que não se emenda. Se por algum momento estiver atrapalhando, desliga o Show Grid. Mas nunca desliga o Snap, tá? Minha dica. Botão direito, Z-Order.
Aqui seria equivalente ao termo que a gente tem lá nos softwares Adobe, o arrange, o organizar. Vou jogar ele para trás, send to bottom, ou seja, enviar para baixo e beleza. Com isso eu já tenho o meu cenário começando a acontecer e a ter uma carinha, né? Ter uma aparência já de produção aqui, ó. Beleza? Tá o cenáriozinho lá no céu, tudo muito bonito, tudo muito legal. Eu só vou descer mais um pouquinho, porque eu acho que ficou um pouco, muito para cima. Não há necessidade disso. Acho que aqui eu consigo ter uma percepção melhor. Perfeito. Tá? Essas emendas aqui que pode acontecer às vezes é coisa da própria placa de vídeo, tá? Com vocês vai acontecer isso também. Não se preocupem não, tá? Às vezes ele parece que errou, ou às vezes ele não encaixou, e aí dá esse errinho aqui, que é uma linha. Às vezes ele cria uma linha, tá vendo ali, ó? Mas isso aqui é coisa normal. Vamos lá. Beleza, gente? Então a gente já fez uma importação de 3 elementos de Tiled Background para produzir nosso cenário. Eu ainda vou fazer o último elemento, que é a quina. Só que a quina eu não vou fazer com Tiled Background. A quina eu vou mostrar uma gambiarra que eu faço, que funciona. Eu aprendi uma vez, eu achei genial e eu continuo aplicando em tudo. Vou mostrar para vocês agora. Então quando eu quero criar uma quina, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dar um duplo clique. E eu não vou fazer uma importação de Tiled Background não. Dessa vez eu quero mostrar uma variante de como eu posso produzir elementos estáticos e que eu possa trocar quando houver necessidade, porque eu preciso de uma quina à direita e à esquerda. Vamos nessa. Eu vou importar um sprite, vou dar um clique, e a gente percebe que o sprite tem uma sutil diferença em comparação ao Tiled Background. Ele abre para mim um menu de imagem, uma janela, né, de frames, ou seja, de poses que eu posso importar para criar poses, e abre para mim ainda uma de animações. Vamos nessa. Botão direito aqui nessa área de Animation, Import Frames from Files. E eu vou jogar aqui e importar os frames que eu quero, que no caso são esses dois aqui, ó. Esse e esse. Eu abro, deleto esse frame 0, que eu não quero, e aí vem o pulo do gato que eu quero explicar. Esses objetos de sprite, eles têm um ponto pivô. Aqui o Construct vai chamar eles de Origin Point, que é esse cara aqui, tá? É a mesma coisa que o ponto pivô que a gente já veio vendo em outros softwares. Eu preciso que ele fique alinhado para poder encaixar ele no grid. Então eu vou ligar esse cara e eu não vou deixar ele aqui no meio. Eu vou deixar ele na quina. Então eu venho aqui, ó, nesse Image Points, botão direito, Quick Assign, Bottom Right. Para eu não ter que fazer a mesma coisa com o outro, eu volto com o botão direito, Apply to Whole Animation. Então agora esse e esse têm a mesma posição de ponto pivô. Para fechar a gambiarra que eu tinha prometido para vocês, isso aqui é uma aba de animação, uma sprite. Então eu vou deixar essa animação aqui em 0. Perceba que quando eu clico aqui no Default, do lado esquerdo abre para mim nas propriedades. A gente vai usar sempre isso, tá? Fez alguma coisa, alterou do lado esquerdo. Aqui na velocidade eu não vou deixar em 5, eu vou deixar em 0. Eu não quero que tenha velocidade, eu não quero que ele anime, quero que ele fique parado. Aí beleza, uma vez feito isso, eu posso sair daqui e eu tenho um objeto. Beleza? Quando eu quiser usar ele do outro lado, eu posso trocar. Eu faço um clone. Existem duas maneiras de se clonar objetos no Construct. A primeira é com Ctrl e você puxando. O problema dessa forma de clonagem é que ela tem uma dependência do objeto original. Então qualquer alteração que você faça no objeto original vai fazer alteração na cópia. Essa é uma cópia que a gente chama de instanciada. Para você criar uma cópia nova, um clone, sem vínculo, você vem com o botão direito, Clone Object Type. Perceba que nesse momento esse cara se chama Sprite. Esse outro aqui se chama Sprite 2. Então é um objeto diferente. Mas ele tem a mesma aparência do cara. Então agora atente para o seguinte. Aqui embaixo, em propriedades, eu tenho o quadro inicial. 0 era o da esquerda e o 1 era o da direita. Esse cara aqui eu quero que ele mostre o quadro 1. E pronto. Eu tenho o mesmo resultado com poucos cliques. Está posto no cenário. Da próxima vez você pode reutilizar isso à vontade. É muito tranquilo, né, gente? É muito legal. É gostoso, é simples. Aí já para ficar já nesse desencargo, eu vou fazer um clone. Agora eu posso clonar
selecionando o Ctrl, puxo, que esse aqui vai ser meu cenário, né? Meu personagem vai passar por esse objeto, então eu preciso disso aqui. Posso colocar até um pouco mais longe. Depois a gente vai ver que tem como fazer cubo, tá? Tudo isso ainda pode ser feito aqui dentro do Construct. É só pra gente ter algum objeto pra gente já interagir, ó. Dá um playzinho. Ele vai chegar lá. Daqui a pouco o meu personagem chega lá. Se você quiser, você pode criar um outro tile background para ficar esteticamente legal, né? Se não me engano, nesse verde, ele tinha a parte de baixo. Tem algum lugar aqui. Eu nem me lembro. Não tem não. Tem, eu teria que criar um novo, ó. Teria que puxar um desse. Não precisa não, vou deixar assim. Esse aqui eu deleto. Beleza? Deletei ele e eu tenho que sempre verificar que eu acabo tendo, ó, outros objetos, tá? Aqui em Objects eu vejo isso. Show! Agora vamos fazer o nosso personagem. Meu cenário já está praticamente criado, 50% do meu cenário está pronto. Agora eu vou inserir um personagem. E um personagem que tenha movimento, né? Que tenha poses. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um personagemzinho azul que ele tem poses. É esse cara que eu quero utilizar na minha importação. Beleza? Vamos nessa. Duplo clique. Sprite. Eu vou vir aqui, eu não vou usar esse aqui, eu vou usar aqui. Essa primeira animação, Default, eu vou chamar de parado. Eu vou vir com o botão direito e colocar mais uma animação que eu vou chamar de andando. E eu vou vir com o botão direito e colocar mais uma animação que eu vou chamar de pulando. Vou fazer 3 movimentos básicos hoje, tá? 3 movimentos básicos hoje. Nas próximas aulas a gente vai ver que tem muito recurso que a gente pode criar. No parado, eu vou vir aqui, botão direito, Import Frames from Files. Vou voltar no camaradinho aqui. Né? Vou fazer 1, 2 e 3. Quando ele estiver parado, ele não vai estar tão parado, né? Ele vai ficar em loop. Eu deleto o primeiro frame. E aí, ó, ele está sempre fazendo isso aqui. Lembra que eu vou ter que trocar o ponto para ele encostar no chão? E se eu fechar aqui agora, eu não consigo alinhar ele ao chão, ó. Não consigo. Se você quiser redimensionar seu personagem, segura o Shift e aumenta e diminui. Isso dá para fazer numa boa. Agora eu quero alinhar ele. Então vou vir aqui, ó, Origin Point, botão direito, Bottom, botão direito, Roll Animation. Na verdade, All Animation. Tá bom? Vê se funcionou. Ó. Beleza. Fica em loop? Não sei, não coloquei. Vamos ver. Parado. Ó. Parado não está em loop. Eu quero que ele mesmo parado fique debruçando as perninhas, entenderam? Então eu vou vir aqui e colocar em Yes. Tá? E vamos conferir. Ctrl S para salvar. Playzinho. Vendo? Ele não se mexe ainda, tá? Não coloquei comando de movimento. Mas ele já interage comigo. Ele já se move. Beleza? Vamos continuar. Então eu vou voltar nele com duplo clique. Aqui em andando, eu vou importar alguns frames também. Que vai ser esses caras aqui, ó. Eu não vou importar do outro lado, tá? Vocês vão ver que tem como criar um espelho para que ele faça de forma automática as animações. Sem eu ter que ficar apertando o tempo todo isso. Vou importar esses 3 frames. Deleto o primeiro de novo. Esse aqui eu vou deixar também em loop. Ele tem que andar em loop, né? Então, yes. A velocidade, sei lá, vou deixar em 8. E por enquanto é isso. Ah, não. Negativo. Origin Point, ó. Click Assign, Bottom, botão direito, Apply to Roll Animation. Então eu tenho certeza que agora está funcionando. Pulando, Import Frames, Profiles. Quero que quando ele pule, ele abre a boca e feche. 2 movimentos. Beleza? Deleta esse frame. Não coloco em loop. Não quero loop. Mas eu quero mudar também o ponto de origem. Botão direito. Apply to Roll Animation. Então agora ele está pronto para começar a receber as coisas. Com isso eu criei o meu personagem. Criei 3 animações. Botei as poses, que são os estilos, né, os movimentos. E agora eu vou para a próxima parte, que é começar a fazer ele se movimentar dentro desse cenário de jogo, porque isso aqui ainda não é um jogo. Ele não se mexe, então não é um jogo. Vamos para lá. Então, vamos lá. Vamos começar a dar vida no nosso personagem, tá? E eu vou começar colocando behavior, tanto no personagem, quanto nesse cenário, para que ele não despenque, tá? Então eu vou vir aqui e colocar um behavior
de Platform, eu venho aqui nesse menuzinho do lado esquerdo e coloco o Behavior, tá? E eu vou colocar... mas olha só o que acontece se eu não colocar no outro, vou mostrar. Ele cai, ó. Por que ele caiu? Porque ele não entende que esse objeto aqui é sólido. Então tem que selecionar ele, Behavior, acrescentar sólido. Essas quinas também. Porque senão ele pode chegar na pontinha e pode cair. Como são clones, eu tenho que botar de um em um. Esse outro aqui já não precisa. Porque ele já é uma cópia instanciada, lembra? Então ele já tem um behavior. Aí olha só. Só do fato dele ser uma plataforma, eu já consigo interagir com ele, tá? Eu já consigo pular e eu já consigo andar. Só que eu não consigo fazer ele, a tela seguir ele, e eu não consigo fazer ele girar e nem disparar aquelas animações. Mas ele já é uma plataforma. Eu estou usando as setas do teclado, tá? Depois tem como trocar isso, vocês vão ver. Agora vamos configurar isso aqui para dar vida nisso. Agora sim, eu vou em Event Sheet, add Event, e esse camarada, eu sei que ele tem um behavior plataforma. Então olha aqui embaixo, ó. Eu tenho gatilhos de animação, Animation Triggers. Eu vou colocar OnStopped, OnMoved, OnJump e OnLanded, que seria ele aterrissando depois que ele pulou. Primeiros 4 códigos para a gente usar. E vou colocar agora as 4 primeiras ações. Vou adicionar uma ação que se chama Set Animation. Vai definir a animação que eu vou usar nesse momento. Set Animation, beleza? Entre aspas, parado, beleza? Essa animação, tá? Posso copiar e colar e só customizar, entre aspas, tem que ser entre aspas, tá? Não funciona não, ó. Beleza? Pulando. E aqui eu posso colocar de novo parado e aterrissar. Salvando, meus 4 primeiros códigos já estão em operação. Vamos testar. Ó. Ah, ele está fazendo um moonwalker. É, porque eu só tenho um lado de pose, lembra? Agora é que eu vou resolver isso. Mas, ó, ele já está andando, ó. Ele já pula, faz aquela animação de abrir a boquinha, ó. E ele já faz isso. Preciso fazer 2 coisas aqui. Mudar o lado que ele está indo e fazer com que a câmera siga ele, ó. Que é o que eu vou fazer agora. Esse camaradinho, o personagem, precisa ter mais um behavior. Eu vou adicionar mais um behavior, que é o behavior Scroll To, que deixa o cara sempre centralizado na cena. E eu já vou adicionar outra coisa aqui, ó. Duplo clique. Eu vou adicionar um teclado, um keyboard. Vocês vão entender por quê. O teclado vai me dar o comando de pressionar teclas e trocar o lado. Então tem que adicionar um teclado. Salvando. Eu vou em Event Sheet e eu vou adicionar um evento, que agora eu tenho essa opção aqui, ó. Evento de teclado. Eu vou adicionar um evento. E o evento que eu vou colocar é Key is Down. Tecla pressionada. Tecla para baixo. Tanto faz se for à direita ou à esquerda. Eu vou começar pela direita. E eu vou fazer de novo isso. Ctrl C, Ctrl V. Esquerda. Eu posso trocar, colocar letra, tá? Ó. Dá para fazer com tudo, tá? Bacana. Quais são as ações que eu vou colocar aqui? Vamos nessa. Eu vou colocar uma ação que se chama Set Mirror, de espelho. Eu vou espelhar a pose. Beleza? Aqui eu vou deixar em Not Mirror. E aqui eu vou deixar em Mirror. Eu acho que eu troquei, hein? Vamos ver. Quem sabe faz ao vivo. Só inverter. Vamos ver se funcionou. Esquerda, direita. Não funcionou. Então, peraí. É o contrário. Aqui é Mirror. E aqui é Not Mirror. Para a direita ele vai espelhar, para a esquerda não, porque ele está indo já para o lado normal. Beleza? Mas funcionou. Pronto. Pula também, ó. E a câmera segue ele, tá? Olha que bacana.
funcionando. Beleza? Então, galera, esse é o começo do nosso mundo de Construct 2, tá? Esse é o início de como as coisas vão acontecendo, tá? Desculpa esse barulho aí de ambulância que está acontecendo aí no fundo, mas já estou encerrando, já estou concluindo, tá bom? Então, com esses 4 comandos e esses 2 de teclado, eu já consigo estruturar o meu primeiro layout e com isso eu consigo produzir coisas bem interessantes, beleza? Então, meus queridos, é isso, tá? Hoje a gente já viu como que a gente estrutura um cenário, como que a gente faz nosso personagem andar, disparar animações, interagir, e essa é a base de tudo que vocês vão fazer no Construct, tá? Não importa o quão complexo, o quão rico seja o teu jogo, esse é o ponto de partida, beleza? Na próxima aula a gente continua a desmembrar passo a passo o que são os behaviors, o que são as programações, e vamos que vamos. Valeu, um abraço, fui!